Olá! Iniciando uma nova semana, vamos continuar a nossa leitura. Falta pouco, né? Que pena! Bom, nós estamos em Jerusalém com o autor do livro Gaia, né? Que é o Leandro Motti, tá? Então, continuando a leitura. Depois de um longo trabalho na Galileia, Jesus iniciou outra caminhada para Jerusalém. Pelo caminho, foi curando as pessoas e ensinando os que o seguiam. Nem sempre era bem recebido nos vilarejos. Em Jerusalém, foi confrontado pelas autoridades religiosas que queriam puni-lo e apedrejá-lo. Rumou para Pérea e Betânia, do outro lado do rio Jordão. Lá encontrou o amigo Lázaro morto, enquanto as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, estavam sendo consoladas pela comunidade local. Agora ele cita o trecho do Evangelho. Disse-lhe Jesus para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Isso está em João 11, 25 a 27. Lázaro é ressuscitado. E essa ação se transformou num grande enigma espiritual da história da humanidade. Antes de voltar a Jerusalém, onde seria capturado pelos soldados romanos, Jesus passou por uma cidade chamada Jericó. Fui aconselhado a não ir a Jericó naquela ocasião pelo funcionário de uma agência de turismo. Se entendi bem, o motivo era o conflito político-religioso entre judeus e palestinos. Então, minha viagem a Jericó foi por meio da leitura do Evangelho. Jericó é uma cidade situada às margens do Rio Jordão, aproximadamente a 27 quilômetros de Jerusalém, e, como já mencionado, uma das cidades mais antigas do mundo. Aqui tem outro mapinha que o autor nos oferece como referência, né, de localização. Aí vocês podem ver, né, Jerusalém, Jericó, o Rio Jordão. Façam um print para depois vocês poderem ampliar e ter mais detalhes, né? Tá bom? Deu? Então, continuando aqui. Na saída de Jericó, Jesus seguiu com os discípulos e uma grande multidão. Assentado junto do caminho estava um cego, chamado Bartimeu, que mendigava. Quando percebeu a presença de Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e pediram para o cego se calar. Mas ele repetia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus percebeu a presença do mendigo, pediu para chamá-lo.
O cego atirou fora a sua capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Que queres que te faça? Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e se juntou ao grupo de pessoas que seguia Jesus. No domingo que antecedia a Páscoa, montado em um jumentinho, Jesus cruzou o vale Quidron e entrou na cidade de Jerusalém. Tem uma foto, deixa eu ver qual é. Não estou conseguindo localizar aqui a foto, não, tá? No intervalo aqui entre um vídeo e outro, eu procuro direitinho e depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, voltando aqui à leitura. No domingo que antecedia a Páscoa, montado em um jumentinho, Jesus cruzou o vale Quidron e entrou na cidade de Jerusalém com os discípulos. A multidão acenou com folhas de palmeira e os discípulos deram louvores a Deus em alta voz por todos os milagres de que tinham sido testemunhas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um evento que está registrado nos 4 evangelhos. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No entanto, Jesus não estava preocupado em ser coroado. Em uma atitude forte, virou a mesa dos cambistas do templo, espalhando as moedas, e bradou: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Na minha interpretação sobre este episódio, Jesus vê que os homens estão perdidos no materialismo e faz daquilo um ensinamento. Virar a mesa de cabeça para baixo pode ser uma metáfora para que as pessoas mudem a direção radicalmente, 180 graus, para se voltarem para o Espírito. A partir desse momento, a tensão aumenta, uma vez que as autoridades religiosas sentiam que seu poder estava ameaçado e procuravam uma maneira de condenar Jesus. Ele já sabia que seria crucificado e pediu para os discípulos ajudá-lo a organizar uma ceia, a última refeição que fariam juntos. A Santa Ceia ocorreu dentro da cidade antiga de Jerusalém. Hoje, a cidade antiga de Jerusalém é o lugar mais visitado e procurado em Israel. Além de Jesus, nessas terras pisaram Abraão, o rei Davi, Maomé. Por isso, é um lugar muito importante também para o Islã e muitos outros reis e profetas. A cidade é protegida por muralhas, pois ao longo da história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras
44 vezes. A fonte desses dados é o Wikipédia. Existem vários portões de entrada para a cidade velha, que são chamados de gates. Uma semana é muito pouco para conhecer a cidade antiga, o chamado coração de Jerusalém. A cidade é como se fosse um grande bairro ou uma pequena cidade superpopulosa, em que cada metro quadrado é valioso. Atualmente é um labirinto com vielas estreitas e com uma infinidade de lugares religiosos cultuados e adorados, mesclados a estabelecimentos comerciais, como lojas, hospedarias, restaurantes, cafés, etc. Sem um mapa, é muito difícil se orientar e a visitação se torna totalmente confusa. No entanto, considero uma bênção divina caminhar pelas vielas da cidade antiga de Jerusalém, identificando no mapa os lugares pelos quais Jesus passou. E essa bênção só tem sentido quando compartilhada. Estive no local da Santa Ceia dentro da cidade de Jerusalém. É um lugar fechado no segundo piso e tem uma abertura para uma espécie de terraça. Vi o pôr do sol de lá e foi outro momento em que senti uma força bonita, sutil e indescritível. As pessoas sentem essa força em diferentes lugares. No meu caso, foi neste final de tarde na terraça, na viela escura de Nazaré e naquele outro dia nas águas do Mar da Galileia. Depois da Santa Ceia, a história relata que Jesus e os discípulos deixam a cidade murada de Jerusalém. Aproximadamente à meia-noite, atravessam um vale e sobem em direção ao Monte das Oliveiras, nas adjacências da cidade antiga. Esse local era uma espécie de refúgio, longe da vista dos soldados romanos. O Monte das Oliveiras é outro lugar muito simbólico. Em 1986, foi construída ali uma igreja em homenagem a Maria Madalena. Aos poucos, a verdadeira história sobre a fiel e corajosa seguidora de Jesus está vindo à tona. A verdade sobre o sagrado feminino começa a sair do casulo e lentamente vai batendo asas como uma linda borboleta. Ela seguiu Jesus, mesmo sendo julgada pela própria família, por pessoas de seu povoado e por muitas autoridades religiosas e não religiosas, por séculos e séculos. Provavelmente esteve com Jesus desde a Galileia. Magdala fica nas margens do Mar da Galileia, que é a cidade de Maria Madalena, né? A história conta que ela esteve também com Jesus na crucificação, na vigília do sepulcro, e foi para quem Jesus apareceu primeiro após a ressurreição. Talvez
seja como afirmou o Papa Francisco, que em 2017 reconheceu Maria Madalena como verdadeira apóstola de Cristo e disse, abre aspas, é uma história de amor de Deus, fecha aspas. Jesus sempre honrou o sagrado feminino. No Monte das Oliveiras também foi construída a igreja em homenagem à Virgem Maria, sua mãe, próxima ao jardim de Getsemane. O jardim de Getsemane foi onde Jesus se refugiou com os discípulos para orar na noite anterior à sua condenação. O relato do Evangelho diz que Jesus sentiu profunda tristeza e angústia pelo que estava por acontecer. Prostrou seu rosto em terra e orou assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso está em Lucas 22, 42. Por uma misericórdia jamais vista no planeta Terra, pela incomensurável compaixão por todos os seres humanos e por um amor imortal, atemporal e incondicional por você, por mim, Jesus fez. Eu vou mostrar umas fotos para vocês aqui, porque esse capítulo se encerra aqui, tá? Eu vou mostrar algumas fotos. Aqui, ó, essa primeira talvez seja mostrando aquilo que que eu falei que eu não estava encontrando, né? A entrada de Jerusalém, ó. Aqui tem na foto 2, a cidade antiga, porque tem uma legenda aqui, tá vendo? Ó, falando cada foto. Depois tem o suposto local do batismo nos dias de hoje, que é esse trecho do Rio Jordão, atualmente está seco. Depois a foto 5 é outro trecho do Rio Jordão com água. E a foto 6, o deserto da Judéia. Então são essas outras 4 fotos que foram mencionadas aqui. Se vocês quiserem, vão fazendo print, né? Eu acho que fica mais fácil para... Se não consegue fazer o print assim na hora, depois vocês voltem o vídeo um pouquinho e conseguem. Na outra página tem mais algumas fotos, eu vou ler a legenda e depois eu mostro as fotos. A foto 7 é Qumran, depois a costa do Mar da Galileia, depois a sinagoga de Cafarnaum, que está em ruínas, a casa de Pedro, também em ruínas, que estão sob uma igreja, depois o local do Sermão da Montanha, que é o Mar da Galileia, com o Mar da Galileia ao fundo, e depois o pôr do sol no Mar da Galileia. Então são essas outras fotos aqui. Façam print, tá? Ó, vou mostrar mais de perto. Vou mostrar aqui a legenda, talvez vocês consigam fazer o print também, ó.
bom? E tem mais uma foto, duas fotos, descendo o Monte das Oliveiras, com a cidade murada ao fundo, e o pôr do sol em Jerusalém. São fotos do autor, viu? Feitas pelo autor, tá? Durante a sua viagem. Então, aqui dá para fazer a legenda junto com as fotos, né? O print, se vocês quiserem. Tá bom? Muito bem. E para encerrar o vídeo de hoje, eu vou ler mais um trecho do poema que o Leandro Motin colocou ao longo do livro, né? Em partes, tá bom? Diz assim: mas quando tocarmos a relva macia, com os 2 joelhos em gratidão, sentiremos a brisa suave que acaricia o nosso rosto sem forma. Então, saberemos que encontramos a sabedoria mais pura, que diz que não sabemos nada. Para pensar muito, não é? E eu vou mostrar para vocês agora para onde nós vamos no próximo capítulo. Quem será que adivinha? Para onde será que ele se deslocou nessa viagem? Vamos para a África, que ele considerou uma grande professora. E a frase com que ele abre o capítulo é a seguinte: lembre-se de quem você é, Simba. É uma frase, quem sabe? Do filme O Rei Leão, não é? É uma frase bem de acordo com o país, não é? Tá bom, minha gente, eu não vou começar o outro capítulo hoje, porque já estamos aqui com um tempo bem bom já de vídeo, né? Então, no próximo vídeo a gente começa esse capítulo novo. Vamos viajar para a África. Enquanto isso, vocês aproveitam para deixar o seu like, o seu comentário, o que acharam dessa passagem dele por Jerusalém. Se possível, continuem divulgando o canal, tá bom? Está crescendo, todo dia chega alguém. É muito bom isso. Ter 2, 3 pessoas no mesmo dia, né? E eu levo em conta que isso está sendo graças à divulgação que vocês fazem. A divulgação boca a boca, né? Muito importante. Fala, olha, eu acompanho esse canal. Leitura de livros maravilhosos. Eu estou aqui agora estudando, porque nós já estamos, né, para encerrar o livro do Leandro Motin. Eu já estou aqui pensando que livro que nós vamos ler na sequência. Tá bom? É sempre assim. A minha busca é sempre por algum livro que nos traga algum valor, não é? Que acrescente coisas boas a nós. Tá bom? Então é isso por hoje, tá? Tchauzinho, muito obrigada, fiquem com o meu abraço e até o próximo vídeo.